Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Queria te convidar para te voltar para o livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, versículo 49, nós vamos ler do 13 ao 16. Isaías, 49º capítulo, a partir do 13º versículo. Eu leio na Ara. Cantai, algumas versões de gritem de alegria, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, já fala aqui, já no passado, e dos seus aflitos se compadeceu. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta mulher viesse a se esquecer dele, eu, o Senhor, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas de minhas mãos te gravei, os teus muros, as tuas defesas, estão continuamente perante mim. Pai, fala aos nossos corações nesta manhã, por misericórdia nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Este texto tem como ponto central o amor de Deus. O texto retrata a nação Israel restaurada em algum momento futuro. Esta restauração da nação aconteceria somente, simplesmente, puramente, por causa do grande amor de Deus pelos israelitas. A Bíblia retrata e a vida nos mostra diferentes tipos de amor. Muitos, a maioria deles, o mundo, a cultura, a Bíblia e tudo mais, mostram muitos desses amores como bons e alguns como maus. E dentre essa gama, essa pleiade de amores, nós temos o amor entre irmãos de sangue, o amor romântico entre noivo e noiva, o amor entre amigos, o amor dito próprio, amor pela pátria, amor dos avós pelos netos, amor pela profissão, que é diferente do amor ao trabalho, chamado workaholics, o amor de um filho pela sua mãe, o amor de um pai pela sua filha, o amor por uma causa tão comum entre jovens, o amor compromissado de um velho casal, o amor ao dinheiro e por aí afora. Há muitas formas de amar, mas quando Deus escolheu de uma variedade enorme de tipos de amor, para demonstrar o seu amor para conosco, Ele o fez pela comparação do amor de uma mãe por seu recém-nascido. Imagino que Deus poderia ter escolhido muitas outras formas de amor, mas Deus escolheu essa forma, essa expressão de amor. O amor de uma mãe por seu neném é uma das forças mais poderosas e misteriosas do universo. Este amor
sustenta a mãe quando do parto e a enche de indizível alegria quando o bebê sorri para ela pela primeira vez. Este amor, o amor materno, lhe dá forças para os primeiros dias exaustivos, de noites sem dormir, a meio a choros e berros intermináveis, trocas de fraldas, golfadas sujas, corridas a médicos e etc. De todas as formas de amor deste mundo, este é o amor maior. Tanto é que Deus escolheu este amor. A minha mãe, de doce memória, chamava o amor materno de sublime. Durante o desenvolvimento e a maturação do bebê, a mãe nutre o neném com seus seios, conectando a criança a si mesma de forma inigualável. Neste processo de maturação, a mãe embala, fala, alimenta, sorri e supre todas as necessidades da criança. Ninguém terá um relacionamento tão próximo e íntimo com a criança quanto a mãe. Eu experimento isso muito de perto. Amo os meus filhos, mas essa conexão visceral entre a mãe, o seio da mãe e a criança, nunca poderá ser atingido por um pai, por uma avó, por uma tia, ou quem quer que seja. O amor materno é um tipo, uma metáfora, uma símile do amor de Deus em pelo menos 3 maneiras. Primeiro, a mãe ama antes de ser amada. A mãe ama incondicionalmente. E terceiro, a mãe ama sacrificialmente. Em primeiro lugar, o impacto da mãe na vida do bebê é indizível. Um lindo exemplo é o suscitar do amor no coração do pequenino. O teólogo suíço Hans Urs von Balthasar escreveu o seguinte pensamento de ouro, aspas: durante dias e semanas, a mãe sorri para o bebê, até que finalmente ela recebe de volta o sorriso dele. Assim, diz Balthasar, a mãe desperta o amor no coração do infante. Em outras palavras, fecha aspas, em outras palavras, a mãe ama a criança antes dela amar a mamãe. Nós temos aqui um tipo, uma imagem do amor de Deus, descrita em 1 João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Primeiro Deus nos ama, depois nós o amamos. Uma segunda metáfora, um segundo tipo retratado é o amor incondicional. Durante dias, semanas e meses, a mãe trabalha incansavelmente, atendendo noite e dia todas as necessidades da criança por nutrição, limpeza, carinho, alimentação, cuidado e proteção, sem nunca receber da criança um obrigado. Temos aqui um tipo do amor incondicional de Deus, como nós lemos em Efésios 1, 4 a 6, que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme a nossa beleza, conforme se seríamos bons ou maus, conforme se seríamos ou não membros da PIB do Pará, conforme o quê? Conforme o seu bom propósito. Conforme o bom propósito, as traduções mais antigas dizem o seu beneplácito, pelo propósito de sua vontade, incondicional,
para o louvor da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Que coisa linda, que pensamento maravilhoso. Em terceiro lugar, o amor da mãe é sacrificial. Ela não mede esforços para atender todas as demandas da criança, para promover bem-estar, para dar conforto e segurança. A mãe, ela se dá a si mesma pela criança. O grande poeta Coelho Neto articulou este pensamento de forma magistral. Aspas. Ser mãe é andar chorando num sorriso. Ser mãe é ter o mundo e não ter nada. Ser mãe é padecer num paraíso. Fecha aspas. Temos aqui um tipo de amor sacrificial de Deus, que deu a si mesmo na pessoa de Cristo, que chorou por nós, Hebreus 7, 5 a 9, que nada teve neste mundo, Mateus 8, 20, que padeceu na cruz para nos salvar. Ou seja, em pelo menos 3 maneiras, o amor da mamãe pelo bebê ilustra o amor de Deus para conosco. Que grande amor, hein, meus irmãos? Quando Deus quer nos fazer entender um pouquinho do seu grande amor, Ele compara o sublime amor materno ao seu amor. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama? Será que uma mãe pode não ter compaixão do filho que gerou? Mas ainda que ela se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. A primeira parte do versículo espera uma resposta negativa, é uma pergunta meramente retórica. A pergunta que Deus faz aponta para uma impossibilidade, isto é, seria possível a mãe não atender ao neném que ainda mama? Eu estou parafraseando agora. Seria possível que uma mãe não atendesse o bebê latente, nem ter pena de seu filhinho? Interrogação. Obviamente que isso não é possível. Ainda que uma mãe filhos, que pensamento glorioso. O contexto maior deste texto, Isaías 49, relata a reclamação da nação de Israel, que alegava que Deus os havia desprezado. Porém, em meio ao cativeiro babilônico, em meio às provações, em meio às lutas, em meio aos sofrimentos, Deus estava prometendo que restauraria os seus filhos. Eu leio numa versão mais contemporânea. Gritem de alegria, Isaías 49, 13. Gritem de alegria, ó céus. Alegrem-se, regozijem-se, ó terra. Irrompam em canções, ó montes. Pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Porém, Sião, ou Israel, diz: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Eles estavam sofrendo daí dizerem isso. O Senhor me desamparou. E então Deus fala no texto, aspas, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter pena do filhinho que gerou? Interrogação. Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Os seus muros estão sempre diante de mim. Pela fé, os israelitas deveriam unir-se a toda a criação em alegria em uma futura restauração dos cativos que seriam libertos, retornariam à terra de Israel e se alegrariam no Senhor por esta bênção.
Embora a situação de Israel naquele momento fosse ruim, as tribulações e amarguras fossem extremamente difíceis, os israelitas deveriam depositar confiança em Deus, pois o grande amor do Senhor seria demonstrado no futuro. Afinal, Israel era a menina dos olhos de Deus. Aquele povo estava gravado nas mãos do Senhor, como lemos no texto. Há aqui uma grande lição para todos nós. Talvez, nesta manhã, alguns estão atravessando lutas. Quem sabe o coração de cada um aqui. Isso é uma coisa que muitas vezes eu me pergunto. Como que vão estar os corações que vão receber a palavra? Só Deus para iluminar, porque a palavra muitas das vezes chega a corações aflitos, necessitados, e outros que estão alegres e felizes. Mas aqueles que enfrentam talvez dificuldades, provações e lutas, não devem murmurar como os israelitas, que acusaram Deus de desamparo. O Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou, versículo 14. Nossos pensamentos devem ser sempre norteados por Romanos 8, 28, um texto que essa igreja já sabe quase que de cor, de tanto eu citar a partir desse púlpito, que todas as coisas, todas as circunstâncias, todas as situações cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor nos ama e quer nos libertar de nós mesmos. É o que aprendemos nesse texto precioso de Romanos 8, 28. Deus atua sobre tudo e todos, até mesmo nas aflições que você por acaso está enfrentando. Ele move sobre todas as situações e tem soberania e poder sobre todos os acontecimentos da tua vida. Seja o teu patrão, seja a tua colega de trabalho que por acaso está te infernizando, seja na perda do teu emprego, seja diante de uma situação de saúde difícil que tu não consegues explicar, seja em que situação for, o Senhor de alguma maneira está trabalhando em meio àquilo para o teu bem. O teu bem, como tu já ouvistes muitas vezes a partir desse púlpito, não é necessariamente te tirar deste problema. Pode ser. Não é necessariamente restituir a tua saúde. Pode ser que ele restitua. Não é necessariamente te dar um filho que tu tanto esperas. Pode ser que ele te dê, eu espero que sim. Não é necessariamente a reconciliação com aquela pessoa que tu gostarias que fosse reconciliada contigo. O bem que Romanos 8, 28 narra está no próximo versículo 29. O bem é nos moldar ao caráter de Cristo. Deus está interessado em transformar mais e mais e mais o teu e o meu caráter à semelhança de Cristo. E isso pode envolver te aliviar de uma determinada situação ou não. Ou não. Mudar ou não mudar a tua situação. Veja, Deus tem um interesse, Deus está interessado muito mais no nosso caráter do que no nosso bem-estar. Por vezes é difícil para que a gente aceite isso, mas é uma verdade. Deus tem um interesse muito maior em te fazer santo, em te fazer santa, do que te dar aquilo que tu queres, seja lá o que for. O fato é que Ele te ama. A Bíblia diz que Deus nos ama e quer
fazer convergir todas as coisas para o nosso bem. Não tema o amanhã, querido, querida. Deposite suas esperanças no Senhor, pois Ele te ama muito, mais que uma mãe ama o seu recém-nascido. Seja qual for a tua situação, saiba que Deus te ama e quer o melhor para você. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filhinho? Ainda que isso fosse o caso, eu não me esqueço de ti. Vemos aqui que o Senhor comparou o seu amor com o amor de uma mãe. Nós não temos noção do tamanho do amor de Deus, mas o que sabemos é que Ele nos ama e se entregou por nós. Ele nos amou antes que nós o amássemos. Ele nos ama incondicionalmente e Ele nos ama sacrificialmente. Aqueles que têm mães vivas nesta manhã deveriam homenageá-las nesse dia. A sua mãe está viva? Ligue para ela nesta manhã. Vai chegar um momento na sua vida que a sua mãe não vai mais estar aqui. Pastor Raik, mas a minha mãe foi péssima. Eu já ouvi disso em sessões de aconselhamento. A minha mãe aprontou todas comigo. Perdoe, seja como Deus. Você não aprontou e eu aprontamos todas com Deus? Nós aprontamos, pintamos e bordamos, aprontamos todo tipo de absurdo contra Deus, crescendo, mentindo, desobedecendo nossos pais. Quem de nós não errou muito? Tua mãe errou? Perdoa tua mãe, passa por cima dos teus sentimentos. Diga: mãe, te amo. Pastor, vai ser esquisito, e daí? E daí? Mãe, olha, te amo, me lembrei de você no culto, na igreja, nessa manhã. Se for mais fácil, vai lá, dá um abraço nela. E se a tua mãe foi uma boa mãe, levanta a mão para o céu. Seja grato diante do Senhor. Se a tua mãe foi uma boa mãe, cai de joelhos e agradece a Deus. Eu não posso mais agradecer a minha mãe, mas eu queria fazer menção, eu queria homenagear minha falecida mãe por sua sabedoria cristã, como ilustrado em 2 sentenças. Eu descobri alguns anos atrás anotações de uma palestra dada às mães pela minha mãe. Eu poderia fazer um longo relato citando, mas eu pensei 2 apenas que eu achei máximas, tremendas, compartilhar aqui o coração de uma mãe. Aspas: o Brasil necessita muito mais de boas mães do que de grandes mulheres, fecha aspas. Considerando que a minha mãe que disse isso foi pedagoga, procuradora-geral da Previdência na Receita Estadual e juíza de direito, vemos aqui o supremo valor que ela enxergou na criação de filhos. Olha aqui o supremo valor na criação de um filho. O que ela está dizendo aqui é que é muito mais importante, a nação precisa muito mais de mães que produzam filhos santos do que uma mulher que teve uma grande carreira. Talvez uma mulher que não tivesse tido fosse mais fácil dizer, mas fica aqui a lição para mim e para você. E uma outra citação que tocou no meu coração, eu achei fantástica. Aspas:
A minha mãe não teve o privilégio de fazer feminilidade, tá? Isso é recente, é daqui para cá, mas ouçam essa aqui. Aspas, a maternidade é a glória da feminilidade. Fecha aspas. Lembrando, querido, querida, que a maternidade espiritual é mais importante que a biológica. As mulheres que têm filhos biológicos, como a minha esposa, por exemplo, devem saber que a sua maior tarefa é conduzir seus filhos a Cristo, para que se tornem mães espirituais. Toda mãe biológica deve almejar ser também mãe espiritual, não apenas mãe biológica daquela criança. Quanto às mulheres que não tiveram filhos biológicos, elas podem e devem ser mães espirituais, pois esta é a sua vocação enquanto mulher. Pastor Raik, eu não tive filhos, eu não posso ter filhos. Como posso eu ser mãe espiritual? Aconselhando, encorajando, orando, cuidando de crianças e de mulheres mais novas. Toda mulher, sem exceção, pode ser uma mãe espiritual. Não é isso que nós lemos em Tito 2, 3 a 5? Eu vou resumir. As mulheres mais velhas ou mais maduras devem ensinar as mais novas ou as mais imaturas. Nem todas as mulheres conseguem conceber filhos biológicos, mas todas devem conceber filhos espirituais. Não duvide do amor de Deus, porque você quis, e é natural que você queira ser mãe, mas você não conseguiu ser mãe. Não questione, não argue a Deus, porque na sua providência, Ele assim desejou para você. Existe alguma razão que eu não sei qual é, mas Ele sabe. Não coloque em xeque o amor de Deus, porque o amor de Deus foi comparado ao amor mais sublime de sua mãe por seu bebê, dizendo o quanto Ele te ama. A palavra nesta manhã aos pais. Tanto homens como mulheres, nós somos chamados a valorizar a maternidade. Muitas vezes, homens, você e eu, muitos homens, dão mais valor a uma mulher dotada de títulos acadêmicos, ou uma mulher de carreira promissora, do que as mulheres, muitas vezes, que deixam essas coisas ou não e se dedicam e abrem mão de tudo para cuidar dos nossos filhos. Uma mulher que abre mão de tudo para cuidar dos filhos deve ser louvada. Uma mulher que faz isso, porque esta é a tarefa mais nobre que uma mulher pode fazer. Não existe nada mais digno que uma mulher nesse mundo pode fazer do que produzir uma filha santa. O que pode ser mais importante do que isso? Eu acho que ainda tem alguns minutos. Eu vou compartilhar uma coisa que está totalmente fora disso aqui. Estava fora do script, viu? Mas durante no meu retorno para o Brasil, no relacionamento com a minha filha, hoje eu sou avô, e eu notei um elevado poder, uma capacidade muito grande intelectual. E ela começou a dizer que ela queria fazer aquele instituto em Brasília para ser embaixadora, queria ser embaixadora do Brasil e tal. Eu sempre estimulei muito o lado acadêmico, e é uma coisa boa, devemos tentar fazer o melhor para que os nossos filhos tenham a melhor educação, claro,
para estudar francês, coloquei para fazer a Aliança Francesa, tudo que tinha, todos os cursos, até o máximo que não tinha mais para fazer. Mandamos lá para Nova Zelândia para fazer curso lá na universidade, depois lá para Barcelona para estudar, lá espanhol, inglês, tudo mais. Mas eu notei assim, que aquela ambição estava tomando conta do coração da minha. Eu disse uma vez para ela, olhando nos olhos: olha, tem uma coisa que eu quero te dizer. Se tu te tornares uma grande mulher, uma grande, digamos, embaixadora em Berlim, e se tu estiveres longe do Senhor, eu fracassei. Eu não atingi o objetivo, porque eu quero que tu sejas uma mulher santa, independente. Se tu fores uma missionária no meio dos anjos, na lama, seguindo ao Senhor, eu estou muito mais feliz do que estiveres em Berlim como embaixadora longe do Senhor. A minha prioridade é que você seja uma moça santa. Amém, meus irmãos? E isso deve ser claro para todos nós. Você, mamãe, eu incluo os pais aqui, você, papai, a sua ambição, o seu desejo é ver os seus filhos honrando o Senhor, sendo santos diante do Senhor. A maternidade e a paternidade é a glória da feminilidade, eu incluo, e da masculinidade. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.